Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Olha só, a vida é dura. O tempo, amigas, amigos e amigues, é o senhor da razão. Deltan Dallagnol dormiu ontem em posição fetal, chorando e tentando pensar o que eu fiz de errado para chegar até aqui. Eu vou te explicar, Deltanzinho, Dallagnol, querido. Você é um erro, uma aberração em si mesmo. Você é uma das pessoas mais hipócritas, mais canalhas que a vida pública brasileira trouxe nos últimos anos para a cena política. Porque você era um procurador político. Porque você foi o líder de uma operação que se fez seletiva para colocar na cadeia e para punir um lado da política brasileira, operando como um partido, como uma associação político-partidária que perseguia adversários, mas usando a toga junto com seu sócio de organização criminosa, como disse Lula, ainda preso em Curitiba, Sérgio Moro. Porque a Lava Jato, queridas, queridos e queridos, foi uma organização criminosa. Porque a cada dia que passa, fica mais claro que ela operou como uma organização criminosa e que todos aqueles que lá se envolviam cometeram crimes e, por isso, é uma organização criminosa. Deltan Dallagnol foi o cara que comprou 2 casas no Minha Casa Minha Vida. Sabe para quê? Para especular, para ganhar dinheiro de pobre, para poder usar o Estado a seu favor para fazer uns caraminguá a mais na hora que fosse vender. Comprei e vou vender na hora que ficou pronto. Coisa que é para pobre, para gente pobre, gente que não tem condições. Plano 1, plano 2, plano 3. Não era ilegal, eu podia fazer isso. É absurdamente imoral. Dallagnol morava em Curitiba, ganhava auxílio, moradia. Não, isso não era ilegal. O Bretas também. O Bretas ganhava ele e a mulher. Essa gente não vale nada. Não vale nada. Morava na mesma cidade e pedia auxílio moradia, onde ele tinha casas, inclusive do Minha Casa Minha Vida. Dallagnol foi o cara que saiu pelo país com as 10 medidas de combate à corrupção, para enquadrar na ficha limpa políticos que, por acaso, tivessem cometido irregularidades. Ele andou, viajou por igrejas batistas, presbiterianas, pentecostais, evangélicas em geral. Ele dava palestra em eventos fechados. Ele criou com a mulher dele, para a mulher dele, uma empresa que ia operar as palestras dele. Operar as palestras dele para ele poder cobrar um dinheiro que ele não poderia, em tese, por ser funcionário público, mas como ia criar no nome da mulher dele, ele operaria ali um tipo de falcatrua. Mas não era ilegal. Deltan Dallagnol foi o sujeito que criou um instituto, tentou criar, graças ao Nassif, não deu certo. Peço desculpas, mas eu estou bem gripado. Não deu certo. Que ia dar 800 milhões de reais de um dinheiro que a Petrobras pagou de multa para uma entidade americana que eles iam devolver para o Deltanzinho e seus amigos. Criaram um instituto para financiar 800 milhões de dólares. 2 bilhões e meio de reais na época, hoje seriam 4.
hoje seriam 4. Dinheiro que é para esse instituto para financiar política, o partido político da Lava Jato, que tinha projetos ambiciosíssimos. Naquele momento, eles pretendiam lançar Moro candidato à presidência da República. Deltan sonhava com o Senado. É só ler as mensagens da Vaza Jato. O Deltan, aliás, foi o cara que permitiu que o menino de Araraquara, o Vermelho, invadisse pelo Telegram a sua conta, porque um idiota fez lá uma coisa qualquer, porque o menino não era hacker. O Vermelho não era um hacker. Ele simplesmente sabia como dar uma invadidinha de conta de Telegram de gente boba. E aí ele viu as conversas e vazou, saiu tudo lá pelo Demore no Intercept, em outros jornais depois, mostrando quão safados eles eram, porque Deltan deu risada do dia que colocaram piada da morte do neto do Lula e de Dona Marisa. É dessa gente que a gente está falando. E essa gente ontem foi humilhada na internet. E a Lava Jato está tendo seu obituário político escrito, porque, queridas, queridos e queridos, o tempo é o senhor da razão. E aí, vejam que ironia do destino. A lei da ficha limpa, escrita no Congresso, aprovada em 2010, condenou o Deltan Dallagnol e condenou por conta de um artigo que foi incluído por quem? Por ele, que veio para o futuro em 2010 e voltou com um artigo sabendo que ia punir esse piá de prédio chamado Deltan Dallagnol. Flávio Dino escreveu o artigo que leva à punição Deltan Dallagnol, que tentou escapar de uma condenação, escapou, na verdade, de uma condenação no Ministério Público, porque ele já tinha tomado advertência, suspensão, ia tomar a expulsão dos quadros do serviço público, mas aí, o que acontece? Ele sai um ano antes do que era necessário, 6 meses antes do que era necessário, um ano antes da eleição do Ministério Público, para poder se livrar da expulsão, e aí seria ficha suja e não poderia ser candidato nos próximos 8 anos. Para que isso não acontecesse, o picareta tentou ser espertão. Só que a vida é dura, e ontem ele foi condenado por unanimidade. 7 votos a 0. Enquanto Deltan é condenado por unanimidade, Lula, no mesmo dia, muda a política de preço da Petrobras. Gente do céu! Santa coincidência! A Petrobras, que foi alvo desses canalhas, que foi o objetivo maior de destruição desta organização criminosa, que acabou com milhares e milhares de empregos da indústria naval, da engenharia, e quase levou à bancarrota a Petrobras. No mesmo dia, no dia 16 de maio de 2023, Luiz Inácio Retirante, presidente da República, exercendo seu 3º mandato, muda a política de preços da Petrobras. E no mesmo dia, Deltan Dallagnol é condenado. Fecha-se o caixão de um tempo. Acabou para você, Deltan. Acabou para essa gente escrota que não se preocupa com a população, que não se preocupa com os interesses do país, que não quer saber de soberania, que é capacho dos Estados Unidos, que foi fazer cursinho para dar golpe no Brasil, que participou do golpe, que elegeu o pior presidente da história do Brasil, e foi ser capacho dele, que foi Bolsonaro. E ainda lá, não, porque nunca teve tanta corrupção, o cara estava roubando joia do Emirados Árabes, da Arábia Saudita, e esse pateta fazendo esse discursinho de piar de prédio. Acabou para você, Deltan.
nem nos livros. Vai ter lá, num dado momento da história, vão dizer, teve uma operação, uma organização criminosa que tentou acabar com a Petrobras, mas não conseguiu. Não conseguiu. E o povo brasileiro está feliz, Deltan. E os meus eleitores, que se lixem como você, porque são tão entreguistas, muitos deles, pelo menos, quanto você. Não merecem usar a bandeira do Brasil como se fosse um escudo, porque querem destruir o país, querem entregá-lo numa bandeja de prata para a Gringolândia, mas não conseguiram. Tentaram, submeteram, foram durante 6 anos duros. Vocês se entregaram muita coisa, mas cada coisinha dessas será recuperada. É isso! Viva o Brasil! Tchau, Deltan. Beijos, beijos e beijos a todas, todos.